É o seguinte, polêmica pra cima do Renato Aragão, o eterno Didi, eterno trapalhão. Do lado esquerdo do seu vídeo, você tem aí a Juliana Aragão, que é filha adotiva do Renato Aragão, da primeira esposa do Renato Aragão. Não é a Lilian Aragão, é a atual esposa. O que está sendo falado? Em um corte do podcast Salada Cast, o Rafael Spaca, que é um diretor, jornalista, que fez um documentário não autorizado dos Trapalhões, dos bastidores dos Trapalhões, e ele tem... Toda vez que ele dá uma entrevista, traz alguma coisa meio esquisita que não é muito favorável ao Renato Aragão. Inclusive, a Lília Aragão, que é a atual mulher do Renato Aragão, não gosta desse rapaz, o Rafael Spaca. Mas estou aqui para alimentar a treta. Então, o Rafael Spaca, num corte, ele diz o seguinte, que essa filha adotiva, ela é lésbica, é gay, não vou entrar nessa questão, né? Mas por ser gay, lésbica, ela é maltratada e humilhada pela Lília Aragão e pelo Renato Aragão. E tá velhinho. E as histórias cabeludas não param por aí. Ela não tem muito recurso financeiro e, apesar de morar com o Renato Aragão, motorista de Uber. Eu não acho demérito alguém trabalhar como um motorista de Uber, mesmo sendo filha de um famoso. Mas aí é que mora a história. Porque quem publicou isso, os sites, entraram nessa história de que ela é lésbica, homossexual, gay, que o Renato e a Lília não aceitam, preconceito e tal. Mas eu fui atrás e pesquisei a tal entrevista. E eu vou rodar e reagir para vocês a entrevista do tal Rafael Spaca. Tá aqui, ó, Trapalhão Sem Censura. E apareceu mais umas coisas cabeludas da boca dele. Inclusive que a Lília Aragão, atual esposa do Renato Aragão, lida com o ocultismo. Tem mãe de santo na parada fazendo trabalho brabo. Vamos assistir? Tá preparado? Vai, Rafael. Essa história de Dr. Renato surge com a Lília. É real isso do Dr. Renato? É real e eu vou te explicar por que é real. O Renato, ele mora numa mansão, certo? Ele mora, e pouca gente sabe disso, mora ele, a mulher dele, a Lília, a filha Lívia. Isso é que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa tem uma outra filha dele que chama Juliana, que eles escondem, essa menina. Oi? A Como Juliana assim? foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. Eu vou chegar nessa história da Juliana, mas vou primeiro falar dessa questão do Dr. Renato. Então, se você mora numa mansão, cara, para limpar a casa não é fácil, você precisa de funcionário, certo? Para fazer comida, se você não tem então você precisa de funcionário. Então, quem chegava na casa do Renato, a Lilian falava assim, é o seguinte, ó, quando você for falar com ele, não é Didi. Você chama ele de Dr. Renato. Vem daí o negócio. Então não é... O Renato. Não foi o Renato que impôs isso. E também não é aquela lenda que falam, aquela história, que ele falou isso para um manobrista, Não. que o cara vai pegar o Tanto carro é que dele. nunca acharam esse manobrista. É, mas tem essa lenda, não tem? Mas é mentira. É mentira isso. É mentira. Mas essa história do Dr. Renato existe. Que falam que o manobrista vai pegar o Que carro. foi demitido e tal. Isso não. Que aí ele falou, não, vai Não. chamar ele de Didi? Não, Isso não. Didi não. Mas assim, dentro da casa tem essa lei. É Dr. Renato. É uma regra ali imposta. Não chama ele de Didi. Isso quem pôs foi ela. Acho que depois que ficou mal falado isso aí, acho que hoje não deve Aí o que existir mais acontece, isso, né? Cara, funcionário fala. Mas... Bom, tudo bem. Pode ser até uma atitude antipática, mas não sei se seria um grande problema tratar o cara como um doutor. Pode ser antipático? Sim. Mas se ele for um advogado, um doutor, cada um.
Vamos assistir? Segue aí. Mas hoje ela namora uma mulher, Ah, Juliana. Quando o Renato se separou da Marta, teve uma divisão de herança tal. Que a Lília já mentiu, falou na revista Caras que o Renato deu tudo pra Marta. Mentira. Porque como se ele deu tudo pra Marta, quando ele vendeu a RA, ele que vendeu a RA pra Record. Certo? Não bate. Entendi. Então a Marta chegou e deu para os filhos algumas coisas. Para Juliana, ela deu um apartamento na Barra da Tijuca. Vou contar a história da Juliana. Nesse período, o Renato ainda estava com a RA e falou para Juliana, Juliana, é o seguinte, teve um cara aqui, um funcionário que me roubou. Coisa de milhões. Eu preciso de dinheiro para poder estancar esse rombo. Você vende o apartamento que sua mãe te deu e eu te pago em prestações? Pô, pro pai, ela falou, claro. Foi lá e vendeu. Por isso que ela foi para casa do Renato. Tá entendendo? Que loucura. Aí, até hoje não pagaram a menina. Você não ia negar, mesmo que seja uma filha adotiva, um pedido do pai. E é fato, né? Ela tá vivendo com o Renato. Mas o engraçado é que essa notícia saiu e até agora a tal Juliana não se manifestou. Vamos seguir o raciocínio aqui do Spaca. Se você for buscar na internet, isso é fácil, ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela. A filha, você tá falando da filha do Renato filha do Aragão, Renato Aragão. que mora com ele Que mora com ele. e tem que com trabalhar eles, de né? Uber? Trabalha de Uber. Tomou calote da Lilian e do Renato. Não pagam ele. E tem uma outra questão que ela, assim, ela é um corpo estranho dentro da casa. Por ela ser o que ela é, hoje namorar uma mulher, tem uma espécie de preconceito em relação a isso, né? De fazer falas e piadinhas atravessadas, tal, sabe? Pra menina. Uma outra coisa que tem da Lilian. Ela, isso não é só com a Juliana, mas com os outros filhos, fica ameaçando os filhos do Renato com a questão da herança do Renato. Então fala assim, se você não fizer determinada coisa, eu vou falar pro Renato tirar da herança. Você acha que isso, cara, é conduta de uma pessoa que se vende, se mostra na internet como uma mulher com candura, toda fofinha, tal? Por isso que é importante falar quem que é essa mulher. Entendeu? Eu não tenho raiva. Eu só quero que as pessoas saibam quem é a Lilian Aragão. Lilian Aragão. Tá falando da esposa do Renato Aragão. Tem uma treta, claro que eu vou rodar aqui. Porque essa Lilian não foi a favor desse documentário. Dificultou totalmente a vida desse Rafael Spaca. Mas ele diz que conversou com pessoas próximas. Claro, para fazer um documentário de Trapalhões, ele precisa conversar com as pessoas próximas. E as pessoas têm medo de falar. Mas ele está revelando que algumas pessoas revelaram a respeito dessa Lilian Aragão e do Renato Aragão. E as revelações são cabeludas. Pagando pra essa mulher. E ela encomenda trabalho. Eu sei quem é porque ela teve Você aqui. sabe? Tu trouxe a mãe Michele aqui. Eu trouxe a mãe Michele aqui. Então é essa. Mãe Michele de Oxóssi? A mãe Michele da... É a que fez o templo do Beelzebub? Não. Mãe Michele? Oi? Ocultismo? Trabalhos espirituais? Tá ficando bom o papo. Vamos assistir. Contra quem se coloca contra os interesses dela. Você acha que isso é coisa que se faça?
Oi? Então, eu não tenho nada contra nenhuma religião. Não, também eu sou não. aberto a todas. Mas assim, inclusive à medida a Umbanda, que... inclusive a mãe Michele teve aqui, se for a mesma, não sei se é. Mas à medida que ela mesma faz fala. pra prejudicar a pessoa... Exatamente. Religião como é é amor. usado isso, né? Religião, Então, ela tá... amor. ela tá usando isso de uma má forma, né? Tá usando isso Entendeu? de uma forma horrenda Por isso que ali. eu tô falando, isso se faz? Lógico que não. Mas, pô, isso que até tanto da filha como da religião é uma coisa muito séria, assim. Muito séria. De onde são essas fontes? Como é que você tem Eu tenho a fonte, essas cara. informações Eu assim, tenho fonte. meu? Porque o que acontece é o seguinte, que algumas pessoas, felizmente, assim, tudo na vida, né, tem as dores e as delícias. É. Tem gente que me acha e me enxerga como um hater do Renato Aragão. E eu mostro claramente que não, que eu valorizo. Estou falando da dissertação de mestrado, defendo os caras. Fizeram filmes políticos, estou levantando uma bandeira, pô, os caras fizeram coisas legais. O documentário, eu não falei aqui, é o maior grupo de humor do mundo e tal. Sim. Tudo. Mostro que tem, como tudo na vida tem as suas nuances, claro que tem. Mas nunca em caráter de julgamento. Talvez eu na posição do Renato faria a mesma coisa. Se eu fosse o líder, talvez, puta, cara, eu quero mais pra mim. A gente nunca sabe. Se a gente tá na pele do cara. É pelo trabalho que faz, tudo, né? Você acaba... Então, o que acontece assim nesse trabalho que eu faço dos Trapalhões, tem esse lado que as pessoas me enxergam, algumas, mas bem poucas, como hater do Renato, dos Trapalhões e tal, que eu acho um equívoco, porque todas as entrevistas que eu falo, mostro, os livros que eu escrevo e tal, você vê que é um trabalho muito de ressaltar o legado dos caras. Você vê essa biografia, cara, 800 páginas, 4 anos, garimpando as falas. Aqui, eles vão contar a história. Ao mesmo tempo, tem muita gente que me enxerga como um porta-voz do grupo. Se sente segura de contar coisas pra mim. Fala, meu, olha o que acontece, olha isso aqui. Então eu tenho muita fonte. Respondendo a sua pergunta, como que você sabe disso? Então tem muita gente, e eu entendo que querem ficar no anonimato porque tá mexendo, eu tô mostrando aqui, com uma pessoa muito perigosa e do mal, como a Lília, que fala, cara, não é pra falar, mas assim, acontece isso. E aí, você não fica, e essa é a minha segurança, só nessa versão. Deixa eu ver aqui com outro. Puta, verdade, a história... Entendeu? Aí, se ela achar que eu estiver mentindo e tal, a gente faz um debate aqui. Porque pode vir, você tá convidado, tá mais convidado pra mim aqui. Entendeu? Você tá com essa ideia de fazer debate? Debates, então, né? Manda. A gente pode inaugurar essa e aí vamos fazer uma cariação. A ideia é boa. Mas a mulher vai. Sabe por quê? Para de sonhar. Na festa de 90 anos do Renato, essa mãe Michele tava lá. Mas Michele? Tava lá. Então ela vive com a Lilian. Tal. É uma coisa forte até de se falar, né? Porque você fala muitas coisas assim da Lilian, da outra vez até um corte nosso aqui viralizou muito que você fala que ela é maléfica, né? Maléfica. Que aí daí... Mas, cara, assim, o que eu tô te contando... Você junto. Não tô falando pra você acreditar, mas assim, o que eu tô te contando, essa pessoa é do mal ou não? Se faz isso com a Juliana, se faz isso com os filhos, chantageando os filhos, se não paga, promete e não paga a menina, finge, né, tem dinheiro, né? Porque viaja pra cima e pra baixo. E não paga, a outra mó veneno, encomenda trabalho pra ferrar o outro. Você acha que isso é uma pessoa do bem? Sabe o que eu acho? Ele tem uma treta com essa Lília Aragão, mas eu não acho que ele é um hater. Eu acho que ele é um fã dos Trapalhões e ele começou a fazer o documentário e eu acho que talvez a Lília Aragão, o Renato Aragão falou, pô, esse cara tá ganhando dinheiro em cima da gente. Não. E não favoreceram talvez a produção desse documentário. E quem produz sabe o quanto é difícil produzir. Principalmente quando tem empecilho. Mas aí,
entrou numa... Não vou dizer que ele não tem informação, mesmo porque todo mundo está comentando hoje. Por isso que a notícia está aqui no HDH. É a Juliana Aragão, que é uma filha adotiva, que disse que vendeu aí o apartamento, que ele enrolou ela, mora com ele lá dentro. Seu pai, você ama o seu pai, você ajuda o seu pai vende o apartamento, você vende o apartamento do seu pai, ele não paga, aí você tá morando lá, aí não sei o quê. Talvez o Spaca é muito ali essa coisa dos bastidores. Aí da mãe Michele, o trabalho já entra numa crença, né? Fazer trabalho mal pros outros e tal. Hein? Ó, vamos entrar aqui no Instagram da Juliana. Deixa eu ver. Tá fechado. Esse é o Instagram da Juliana Aragão. Tá vendo? Seguida por Os Trapalhões e Ivete Sangalo. Juliana Rangel Aragão. Não adiciono quem eu não conheço. Quero ouvir sua opinião. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, tá aqui, ó. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta. Mas quer tenso é tenso.